Livro dos Segredos de Enoque, capítulo 22. No 10º céu, Avarote, vi como era a face do Senhor, como o ferro que arde no fogo e que ao sair emite faíscas e queima. Assim, vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa e muito sublime, e muito terrível. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e a sua magnificente face? E não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes. O trono do Senhor, muito grande, que não foi feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam, hostes de querubins e serafins, nem seus cantos incessantes, nem sua imutável beleza, e quem pode falar da grandiosidade de sua glória? E devo inclinar-me e reverenciar o Senhor. E o Senhor, com os seus lábios, disse-me: Tem coragem, Enoque, não temas, levanta-te diante da minha face na eternidade. O arquigeneral Miguel levantou-se e conduziu-me diante da face do Senhor. E o Senhor disse aos seus servos, pondo-os à prova: Deixai que Enoque se ponha diante de minha face na eternidade. E os gloriosos curvaram-se ante o Senhor e disseram que Enoque vá segundo tua palavra. E o Senhor disse a Miguel: Vai e despoja Enoque de suas vestes terrestres e unge-o com o meu doce bálsamo e veste-o com os vestidos da minha glória. E Miguel assim o fez, tal qual o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me, e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz, é como o doce orvalho e o seu perfume suave e brilhante como um raio de sol. E olhei para mim mesmo, e eu estava como os seus gloriosos. E o Senhor convocou um dos seus arcanjos, chamado Pravoil, mais forte em sabedoria do que qualquer outro arcanjo, que escrevera todas as obras do Senhor. E o Senhor disse a Pravoil: Traz aqueles livros de meus depósitos e uma pena de escrita rápida, e dá-os a Enoque e incumbe-o da escolha dos livros. Capítulo 23. De como Enoque escreveu, como ele escreveu sua maravilhosa jornada e as aparições celestiais, e ele escreveu 366 livros. E ele me falava sobre todas as obras do céu, terra e mar, e todos os elementos, suas passagens e cursos, e o tremendo ruído do trovão, o sol e a lua, os cursos e as mudanças das estrelas, das estações, anos, horas, dias, de como se formam os ventos, o número dos anjos e a formação dos seus cânticos e todas as coisas humanas, e a língua de cada cântico e a vida humana, os mandamentos, instruções e os doces cânticos e todas as coisas que são feitas para serem aprendidas. E Pravoil disse-me: Todas as coisas que te disse, temo-las por escrito. Senta-te e relaciona todas as almas da humanidade, ainda que muitas delas já tenham nascido, e os lugares preparados para elas na eternidade, pois que todas as almas são preparadas para a eternidade antes mesmo da fundação e formação do mundo. E tudo se repetiu por 30 dias e por 30 noites, e eu escrevi todas as coisas com exatidão, e escrevi 366 livros. Capítulo 24. Os grandes segredos de Deus, que Deus revelou e contou a Enoque e falou-lhe face a face. E o Senhor chamou-me e disse-me: Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. E eu curvei-me diante do Senhor, e o Senhor falou-me: Enoque, amado, tudo que vês já pronto
eu te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhes contei sobre seu surgimento, nem falei-lhes do meu reino infinito, nem entenderam meu ato de criação, que hoje conto a ti. Capítulo 25. Deus conta a Enoque como de trevas tão baixas emergiram o visível e o invisível. Nas partes mais baixas, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e Adoil desceu muito grande, e olhei-o, e ele tinha um ventre de grande luz. E eu lhe disse, parte-te, Adoil, e deixa que o visível saia de ti. E ele partiu-se, e uma grande luz saiu dele. E eu estava em meio à grande luz. E como a luz se faz da luz, nasceu uma grande era, e mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar. E eu vi que era bom. E dispus para mim um trono, sentei-me nele e disse para a luz, vai para mais alto e firma-te acima do trono, sê um princípio para as coisas elevadas. E nada há acima da luz. E aí eu me inclinei e olhei do meu trono. Capítulo 26. Pela segunda vez Deus chama Arxas, pesado e vermelho, para que ele saia do mais baixo. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse, deixa que Arxas saia com força do invisível. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. E eu disse, abre-te, Arxas, e deixa nascer de ti. E ele abriu-se, uma era nasceu, muito grande, muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares. E que vi que era bom. E disse-lhe, vai para baixo, estabelece-te, torna-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu e fixou-se, e tornou-se a base para as coisas vulgares. E abaixo das trevas nada mais há. Capítulo 27. De como Deus fez a água e rodeou-a de luz, e estabeleceu nela 7 ilhas. E ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse, torna-te espesso. E assim foi. E o espalhei com a luz, e ele tornou-se água, e o espalhei nas trevas abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. Eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz, e criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com um cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho, e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu, e vi que isso era muito bom. Dividi a luz das trevas, e disse para a luz que ela seria dia, e as trevas, noite. E houve noite e manhã, no primeiro dia. Capítulo 28. A semana na qual Deus mostrou a Enoque toda a sua sabedoria e poder durante os 7 dias, de como ele criou todas as forças celestiais e terrestres e todas as coisas que se movem até chegar ao homem. Tornei então sólido o círculo celeste e ordenei às águas que estavam abaixo do céu que se juntassem em um mesmo lugar, em um todo, e que o caos se tornasse seco. E assim se fez. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido terra. E o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. Juntei os mares no mesmo lugar e uni-os com uma cadeia. E disse ao mar, vê, dou-te teus limites eternos, e tu não haverás de libertar-te das tuas partes constituintes. E assim criei depressa o firmamento. A este dia
eu próprio chamei de primeiro criado. Capítulo 29. Depois veio a noite, outra vez a manhã, e foi o segundo dia, a essência ígnea. Para todas as hostes celestes imaginei a imagem e a essência do fogo, e meu olhar olhou a pedra muito dura, e do lampejo do meu olhar o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos, e suas armas são de fogo e seus trajes, uma chama candente, e ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. De como Satanael foi, com seus anjos, precipitado das alturas. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar o seu trono acima das nuvens que se encontravam sobre a terra, para que o seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com os seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo, continuamente. Até o próximo conteúdo, muita paz e muita da verdadeira luz.